Seja bem-vindo, seja bem-vinda a este canal. Se você quiser acompanhar este canal, eu convido você a se inscrever. Se não for inscrito, se inscreva. Também ative o sininho para receber as notificações das próximas postagens, ok? Vamos para o conteúdo de hoje. Segundo Crônicas, capítulo 33. O reinado do abominável Manassés. Manassés tinha 12 anos de idade quando foi proclamado rei. Começou seu governo e reinou durante 55 anos em Jerusalém. Ele praticou tudo quanto Deus, o Senhor, abomina, imitando as atitudes detestáveis das nações pagãs que o Senhor expulsara de diante dos israelitas. Observemos aqui o que diz o comentarista da Bíblia King James fiel. Manassés, 13º rei de Judá, filho de Ezequias, adorador idólatra, extremado. Adorador idólatra ao extremo. Arrependeu-se quando se encontrava exilado na Síria. Promoveu a adoração de Deus ao retornar a Jerusalém. Continuando a leitura aqui na Bíblia King James atualizada, versículo 3. Reconstruiu os altares idólatras que seu pai Ezequias havia zelosamente destruído. Ergueu altares em homenagem aos Baalins e mandou construir totens, postes sagrados. Inclinou-se em adoração diante de todos os exércitos celestes e lhes prestou culto. Edificou altares pagãos no próprio interior da casa de Deus, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém estabelecerei meu nome para sempre. Também mandou construir altares a todo o exército de astros e estrelas do céu nos 2 pátios do templo de Deus. Versículo 6. Chegou a queimar seus próprios filhos em sacrifício no vale de Ben-Hinom. Praticou todo tipo de feitiçaria, magia e adivinhações, além de recorrer às orientações de médiuns e aos que consultavam os espíritos. Viveu agindo contra a vontade do Senhor. Viveu agindo contra a vontade do Senhor. E seus pecados provocaram a ira de Deus. Observemos aqui. Visto que Manassés tinha apenas 12 anos de idade quando subiu ao trono, ele não era nascido no tempo da vitória miraculosa sobre os assírios. Além disso, grande parte da sua infância sucedeu na época em que o orgulho foi um empecilho à dedicação total de Ezequias ao Senhor, estabelecendo assim um exemplo negativo para Manassés. Finalmente, quando consideramos que Manassés reinou por 55 anos, podemos nos afastar da ideia de que a reversão completa que associamos ao seu reinado tenha ocorrido quase toda de uma vez. No entanto, esse rei não somente desfez tudo o que Ezequias tinha feito de bom, como também trouxe todo o reino
a um novo ponto baixo em idolatria e desobediência. Ele voltou a edificar todos os locais para a adoração idólatra. Chegou a queimar seus filhos. Chegou a queimar seus filhos em sacrifício pagão. Em sacrifícios pagãos. Mergulhou no ocultismo e finalmente puxou para baixo toda a nação com ele. Manassés chegou a introduzir ídolos na casa do Senhor. Voltando aqui, continuando, versículo 7. Manassés tomou uma imagem esculpida da deusa Aserá que havia feito e a colocou em destaque na casa de Deus, lugar santo, sobre o qual Deus havia declarado a Davi e a seu filho Salomão. Neste templo e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, eu porei o meu nome para sempre, e nunca mais removerei os pés de Israel da terra que destinei a vossos antepassados, contanto que tenham o zelo de obedecer tudo o que eu lhes ordenei, toda a Torá, lei, os decretos e ordenanças transmitidos por Moisés. Versículo 9. Manassés, no entanto, perverteu Judá. Manassés, no entanto, perverteu Judá e o povo de Jerusalém, ao ponto de fazerem ainda pior do que as nações pagãs que Deus, o Senhor, havia aniquilado diante dos israelitas. Versículo 10. Então o Senhor advertiu ao rei Manassés e a seu povo, mas não lhe deram a mínima atenção. Deus advertiu o rei Manassés. Deus advertiu o povo, mas não lhe deram nenhuma atenção. Veja aqui o que diz o comentário. A punição máxima que Deus sempre aventou como possibilidade vem agora a suceder. Manassés foi capturado e levado para a Babilônia pelo rei da Assíria. A passagem paralela em 2 Reis 21 não menciona esse exílio e essa humilhação, nem afirma que ele se arrependeu e voltou para o Senhor. Foi um arrependimento sincero que Deus honrou, de forma que Manassés pôde voltar para Jerusalém e assumiu seus deveres como rei mais uma vez. Manassés procurou desfazer todo o dano que ele próprio causara. Reparou a destruição causada pela invasão assíria, purificou o templo, removeu os ídolos, reinstituiu os sacrifícios regulares e ordenou que o povo servisse o Senhor. O povo restringiu a sua adoração a Deus, mas não voltou à legítima adoração no templo. Voltando aqui na King James atualizada, a prisão e o arrependimento. Dando continuidade, versículo 11. Então nós vimos que o Senhor advertiu Manassés e o povo, mas não lhe deram a mínima atenção. Versículo 11. Por esse motivo, o Senhor enviou os comandantes do exército do rei da Assíria contra eles, os quais capturaram Manassés, aprisionaram-no mediante um gancho fixado nas narinas e algemas de bronze,
e o levaram para a Babilônia. Versículo 12. Em sua profunda angústia, Manassés buscou as misericórdias do Senhor, o seu Deus, e reconhecendo seu erro, humilhou-se muito diante do Deus dos seus antepassados. Quando ele orou, Deus o ouviu e atendeu o seu pedido e o trouxe de volta a Jerusalém e a seu reino. E assim Manassés concluiu em seu coração que Yahvé é Deus. Versículo 14. Passados esses acontecimentos, Manassés reconstruiu e ampliou a altura do muro da cidade de Davi, a oeste da fonte de Giom, no vale, até a entrada da porta do peixe, em torno da colina de Ofel. Também destacou oficiais do exército para guardar todas as cidades fortificadas de Judá. Tirou do templo do Senhor os deuses estrangeiros e a imagem que havia colocado lá, bem como todos os altares idólatras que havia mandado construir na colina do templo e em Jerusalém, e os lançou para fora da cidade. Versículo 16. Depois reconstruiu o altar de Deus, ofereceu sacrifícios de paz e comunhão, adorou e louvou a Deus, o Senhor Deus de Israel, e ordenou expressamente a todo o povo de Judá que o servisse de coração. Versículo 17. O povo, contudo, continuava a sacrificar nos lugares altos, isto é, nos altares idólatras, mas faziam suas ofertas somente a Deus, o Senhor seu Deus. Observemos, Manassés procurou desfazer todo o dano que ele próprio causara. Reparou a destruição causada, estou lendo novamente, reparou a destruição causada pela invasão assíria, purificou o templo, removeu os ídolos, reinstituiu os sacrifícios regulares e ordenou que o povo servisse a Deus. O povo restringiu a sua adoração a Deus, mas não voltou à legítima adoração no templo. A morte de Manassés, dando continuidade, versículo 18. As demais realizações do rei Manassés, inclusive sua oração de arrependimento ao seu Deus, e as palavras que os videntes e profetas lhe falaram em o nome do Senhor, o Deus de Israel, tudo está registrado nas crônicas históricas dos reis de Israel. Nas crônicas históricas dos reis de Israel. Versículo 19. A súplica de Manassés e a resposta misericordiosa de Deus, bem como todos os seus erros e pecados, assim como suas atitudes desleais, além dos locais onde mandou edificar altares idólatras e ergueu totens pagãos para adoração, e diversas imagens e ídolos antes do seu arrependimento, tudo está devidamente narrado nos escritos históricos dos videntes. Versículo 20. Manassés descansou com seus antepassados, e o sepultaram em sua propriedade, e o seu filho Amon passou a reinar em seu lugar. O reinado de Amon em Judá, versículo 21. Amon tinha 22 anos de idade quando deu início ao seu governo, e reinou 2 anos em Jerusalém. Versículo 22.
Ele agiu de forma perversa. Fez tudo quanto o Senhor abomina, à semelhança das más atitudes do seu pai. Amon também prestou culto e ofereceu sacrifícios a todos os ídolos que Manassés havia edificado e reverenciado. Entretanto, ao contrário de Manassés, seu pai, Amon jamais se humilhou diante de Deus, o Senhor, mas fez pior, cometeu mais erros e pecados, elevando em muito sua culpa. Veja só, Amon também prestou culto e ofereceu sacrifício a todos os ídolos que Manassés havia edificado e reverenciado. Entretanto, ao contrário de Manassés, seu pai, Amon jamais se humilhou diante de Deus, o Senhor. Mas Amon fez pior, cometeu mais erros, cometeu mais pecados, elevando em muito sua culpa. Versículo 24: conspiraram contra ele os seus próprios oficiais e servos de confiança e o assassinaram nas dependências de seu palácio. E o versículo 25: porém o povo da terra matou todos os que conspiraram contra o rei Amon. Em seguida proclamou o seu filho Josias, rei, em seu lugar.